Olá, minhas lindas, minhas amadas, mulheres mais do que vitoriosas. Hoje, dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Desde já, queremos louvar a Deus por essa oportunidade. Hoje é feriado, hoje estou em casa, né? Tava aqui organizando algumas coisas, né? Dando uma organizada no quarto dos meninos. E é assim que nós, mulheres mais do que vitoriosas, usamos também, né, o nosso feriado, aquele dia que a gente tá de folga, mas você que é mãe, você que é dona de casa, né, você que muitas das vezes trabalha fora a semana toda, só está em casa no final de semana, o dia de feriado, é aquele dia que o Senhor nos concede, né, pra gente colocar em ordem aquilo que Ele tem confiado em nossas mãos, né, e desde já eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por essa oportunidade, por essa live que o Senhor tem me concedido, pelo fôlego de vida, né? Que só estarmos respirando, estarmos com saúde, nós sabemos o quanto isso é importante na nossa vida, né? Então, desde já que você possa ter uma leitura aí juntamente comigo nessa leitura de Salmos, que Deus possa falar profundamente aos nossos corações nessa noite, porque hoje o tema é acerca do perdão, né? Louvado seja o nome do Senhor. Bem-aventurado o homem, né, que verdadeiramente está vivendo, recebeu o perdão do Senhor, né? No decorrer aqui da leitura de Salmos, nós vamos falando mais acerca dessa bem-aventurança, né, que o Senhor nos concede. Amém? Desde já eu quero me apresentar, você que não me conhece ainda, eu me chamo Monique Vêncio. Hoje eu empreendo como decoradora, tenho uma empresa de locação de artigos para festas e eventos. E hoje eu com um propósito no meu coração, que está em Mateus, capítulo 6. Você que pode estar pegando a sua Bíblia aí, eu vou compartilhar com vocês. Mateus, capítulo 6, versículo... Mateus capítulo 6, versículo 33 e versículo 34. É com esse versículo, com esse propósito que eu estou aqui nessa noite. Eu quero agradecer a Deus, né? Porque nós sabemos que quando nós nos sacrificamos, quando nós abrimos mão de algo que favorece a nossa carne, para nós estarmos buscando do Espírito, com certeza o Senhor ele continua cuidando de nós. Porque cuidar de nós, Ele cuida todos os dias. Desde o momento que a gente acorda, coloca os nossos pés no chão, a gente entrega o nosso dia nas mãos dele, Ele já está fazendo tudo e todas as coisas, né? Mas eu quero deixar esse versículo em especial com você nessa noite. Se você se encontra aflita, se você se encontra inquieta por algo, eu quero compartilhar com vocês, tá? Mateus, capítulo 6, 33 e 34, que diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Qual é a sua necessidade nessa noite? O que Deus... Desculpa, gente, esse final de semana eu peguei uma gripe e ainda estou me recuperando. Amém? Vocês me perdoem aí se for necessário fazer o uso do papel, mas vamos lá, né? O que importa é a gente fazer aquilo que nos foi comissionado. Amém? E diz assim: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Louvado seja o nome do Senhor, né? O mal de ontem já foi, o de hoje nós já estamos vencendo. Você, mulher mais do que vitoriosa, nós já estamos vencendo para a glória de Deus. Toda barreira, toda dificuldade, todo levante que você tem enfrentado aí, seja na sua casa, seja no seu trabalho, com seu esposo, com seus filhos, Deus é fiel. Amém? Então nós vamos dar prosseguimento lá na leitura de Salmos e desde já nós vamos estar dando prosseguimento, vamos estar orando mais uma vez nessa noite. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, desde já eu quero te agradecer, eu quero bendizer o teu santo nome.
por essa noite, Pai querido, pela essa oportunidade, Senhor, de estar fazendo a leitura da Tua palavra. Senhor, abra minha mente, abra, Senhor, o meu entendimento, fala, Senhor, aos nossos corações, ministra, Deus, o Teu querer, a Tua vontade. Deus, derrama a Tua unção, a Tua graça, o Teu poder sobre as nossas vidas, Pai. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, que é a causa de nós não sermos consumidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer nessa noite, se você não sabe ainda o propósito que Deus tem para com a sua vida, uma coisa você pode ter certeza, que você é imagem e semelhança do Criador. Você é amada pelo Senhor e você nasceu para dominar sobre todas as coisas e sobre as suas emoções. Amém? Né? Vocês que têm acompanhado aí o Mulher Mais do que Vitoriosa, desde já eu quero compartilhar com você, nós que estamos aí no projeto Embaixadora Mulher Referência, o nosso propósito é estar ajudando as mulheres a fortalecerem o seu lar através da palavra de Deus, né? E nós com isso nós vamos estar compartilhando o ensino da mesa posta. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu creio que através dessa leitura de Salmos, o próprio Deus, ele está nos fortalecendo, está nos enchendo de chaves, né? Enchendo-nos de palavra, para que nós possamos atravessar para o outro lado, né? Tudo acontece a princípio, nós temos que criar uma base, a nossa base é Cristo, e é através da palavra de Deus que nós vamos estar nos fortalecendo, para que nós venhamos atravessar para o outro lado, para que nós venhamos tomar posse de todas as chaves que Ele tem para nós, para que todas as portas elas venham se abrir para a glória de Deus. Amém? Vamos lá, hoje nós estamos na leitura de Salmos, capítulo 32, louvado seja o nome do Senhor. Você que está aí na sua casa, você que está aí no seu carro, você que está aí no seu trabalho, né, que você está disponibilizando esse tempo, esse momento para você estar aprendendo mais da palavra do Senhor, que o Espírito Santo de Deus continue ministrando sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, o querer e a vontade dele, em nome de Jesus. Seja bem-vinda, minha amada, em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos estar lendo Salmos, capítulo 32, que tem como título Alegria do Homem Perdoado. Gente, esse título aqui, vocês que têm acompanhado, né? Nós sabemos que a maioria do livro de Salmos são 150 capítulos, né? Nós pegamos um salmo pesado, 150 capítulos, e hoje nós estamos no número 32, para nós estarmos fazendo a leitura, né? Vocês que têm acompanhado aí sabem que o livro de Salmos, ele foi escrito por Moisés, por Etan, por diversos homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus, para estar deixando referência do livro de Salmos, né? Muitos deles são cânticos, muitos deles se referem a algum período, alguma passagem que Israel passava naquele momento, momentos a qual Davi muitas das vezes estava se encontrando perseguido, angustiado, triste, abatido, mas houve momentos também que ele soube louvar a Deus em meio à sua adversidade, em meio à sua dificuldade, e assim nós estamos aqui para aprender com Davi, mesmo em meio às nossas lutas, em meio às nossas dificuldades, nossas tristezas, mas Deus, ele é fiel e ele permanece fiel para sempre. E ele nos convida a permanecer, glorificando e exaltando o nome dele, confiando, acreditando, louvando e vendo os livramentos que ele é fiel para fazer sobre as nossas vidas. Amém? Nós estamos aqui no primeiro versículo, capítulo de Salmos 32, que tem como título Alegria do Homem Perdoado. Sabemos que Davi foi visto como um homem de muitas guerras, muitas batalhas, muitas provações, muitas perseguições, muitas lutas e guerras que aquele homem vivenciou. E isso não é diferente para com as nossas vidas, mas louvado seja o nome do Senhor. Ele foi um homem que ele pecou, ele teve momentos que ele entristeceu o coração de Deus, mas com tudo isso, Deus ainda falou que Davi foi um homem segundo o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. E verdadeiramente ele pôde viver o perdão de Deus sobre a sua vida.
em diversas circunstâncias que ele teve, né, que ele cometeu, que entristeceu o coração de Deus, mas mesmo assim ele também foi um homem suficiente para se quebrantar, para reconhecer o seu erro, a sua falha e se colocar para fazer o querer do Senhor. Amém? E diz assim o versículo: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é encoberto. Louvado seja o nome do Senhor, né? Nós sabemos que Deus, ele não se agrada quando nós pecamos. Deus não se agrada quando nós desobedecemos a ele, desobedecemos a sua palavra. Deus, ele não se agrada quando nós entristecemos ele, fazendo aquilo que ele verdadeiramente ele deixou lá. Não pode fazer isso. Não é bom que o homem faça tal coisa. Não faça, não deve cometer tal pecado. E muitas das vezes nós, pela nossa essência, a essência do Adão, que caiu, que pecou contra Deus, muitas das vezes viemos a pecar, viemos a entristecer o coração desse Deus. Mas louvado seja o nome do Senhor, quando Deus ele nos concede essa oportunidade de nós reconhecermos a nossa falha, de reconhecermos aonde nós pecamos e imediatamente ele nos lava, ele nos purifica com o seu sangue puro carmesim. E assim foi a vinda do nosso irmão, nosso Pai. Assim foi enviado Jesus Cristo por amor de mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor, né? E através do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado, assim nós temos condição de termos os nossos pecados, as nossas transgressões perdoadas pelo Senhor, encobertas pelo Senhor. O que Deus está nos falando através dessa passagem, que nós não devemos expor o pecado do nosso irmão, nós não devemos expor a afabilidade do nosso irmão, da nossa irmã, porque nós também somos falhos. Nós precisamos não é encobrir o erro, mas nós devemos ter misericórdia, precisamos ajudar, encaminhar, aconselhar para que aquela pessoa não venha mais cometer tal prática. Amém? E a palavra bem-aventurado quer dizer mais que feliz. Se hoje você era uma pessoa feliz, saiba que através do perdão do Senhor Jesus Cristo, você é mais do que feliz. Se você tomou posse do perdão de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, verdadeiramente você hoje é uma pessoa mais do que feliz. Amém? E diz assim: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade e em cujo espírito não há engano. Não adianta, Deus ele não vai nos pegar o culpado por inocente. Aquilo que nós cometemos, aquilo que nós falhamos, aquilo que nós praticamos, o Senhor ele nos perdoou. O Senhor ele já nos perdoou, porque Deus ele é misericordioso. Porém, aquilo que nós vamos ter que prestar conta, aquilo que vai vir até nós para nós nos consertarmos todos os dias, aí Deus não tem como nos livrar, porque ele não vai estar cumprindo conforme a sua palavra. A palavra de Deus diz que aquilo que a gente planta, nós vamos colher. Se nós plantamos amor, nós vamos colher amor. Se você está plantando ódio, você vai receber ódio. Então você não queira receber amor se você não tem plantado amor nas vidas que estão à sua volta. Então é a lei da semeadura. O que plantar, você vai colher. Então se você pecou, Deus ele te perdoou. Porém, aquilo que você cometeu, você vai ter que prestar conta com o Senhor. Amém? Aí diz assim: em cujo espírito não há engano. Deus ele sabe quando verdadeiramente nós nos arrependemos de coração com aquilo que nós viemos a cometer, com aquilo que o velho homem, com a velha mulher. Não tem aquela palavra que diz que o bem que eu quero fazer eu não faço e o mal que eu não quero, isso me vem a todo momento? E é assim. Não deixa, você não se engane. Você se arrependeu, se arrependa. Se você não se arrependeu, busque se arrepender. Porque Deus ele é fiel, ele é misericordioso para nos perdoar.
E diz assim: quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Gente, olha só o que esse versículo quer falar. Há muitas atitudes que o homem e a mulher, ele pode até vir cometer um pecado, ele pode fazer algo que ele sabe que ele entristeceu o coração de Deus. Mas o limite é quando nós nos calamos. Deus não está mandando você sair por aí pegando um holofote, pegando um carro de som, contando para Deus, contar para Deus, mas não contar para o mundo. Mas há circunstâncias que o próprio Deus ele vai te permitir você confessar com os seus lábios, você confessar com a sua boca aonde você pecou, para que você não venha cometer mais tal circunstância, para que você não venha mais cair no mesmo erro. E muitas das vezes vai ser necessário você ter que buscar acompanhamento, você buscar um aconselhamento para você conversar, para você colocar para fora aquele mal, aquela atitude que você teve e que de você mesmo você fala, você sabe, eu não fiz certo, eu não fiz correto. E eu creio que através da sua palavra, o nosso Deus, ele já te perdoou. Deus, ele não quer que venhamos ficar carregando um peso, venhamos ficar carregando um fardo de algo que nós cometemos lá no passado. Pode ter sido ontem, mas ontem já foi passado. Aquilo que nós cometemos que venha ficar sobre as nossas costas, um peso, um jugo, para tentar impedir a nossa caminhada. Então, se há algo em oculto, se há algo que você ainda não conseguiu colocar para fora, que você não conseguiu confessar, vá nesse conselho, não fique guardando em silêncio. Porque se você guardar em silêncio, os seus ossos, eles vão envelhecer pelo seu bramido. Porque por mais que você não fala, você fica lá, ó, como se você estivesse ruminando aqueles pensamentos, aquelas acusações que Satanás ele tenta sobre as nossas vidas. Então não permita isso. Se há algo que você tem que buscar ajuda, seja no seu pastor, seja na sua pastora, seja aí na sua missionária, naquela pessoa que Deus confiou para te ajudar, para te acompanhar em oração, para te aconselhar, creia que essa pessoa vai ser usada como instrumento de Deus, para que você não venha ficar em silêncio e para que os seus ossos eles não venham ficar envelhecidos por causa do pecado. Amém? E diz assim: porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em seguidão de estilo. Gente, veja bem, de dia e de noite, Deus ele é um Deus misericordioso. O nosso Deus, ele não é um Deus que quer ficar nos punindo. Deus não é um Deus que quer ficar nos torturando, nos massacrando, porque a gente cometeu tal circunstância, a gente cometeu tal ato. Mas Deus, ele quer que a gente venha confessar. Quando fala no versículo anterior, não guardar em silêncio, fala em confessar. Fala em você colocar para fora aquele pecadinho, muitas das vezes, de estimação, que está te fazendo constantemente não ter forças para afirmar na sua vontade. Abra mão. Se é algo que você sabe que você está cometendo pecado contra o Senhor, que Deus não está se agradando, abra mão. Se você não tem forças, pelo menos confesse que essa é uma fraqueza, uma deficiência que você está. Que Deus, ele é misericordioso para te ajudar. Amém? E diz assim: confessei-te o meu pecado. Olha aí, Davi, para a glória de Deus. No início, ele está dizendo o quê? Que o pecado não vai ficar encoberto, que Deus ele não se agrada, que Deus ele cobra verdadeiramente aquilo que a gente fez, nós vamos prestar conta para com Deus. Ele estava ali se sentindo noite e dia, noite e dia, noite e dia, perturbado, o seu humor. A pessoa que não se sente perdoada, seu humor ele varia. Ele constantemente ele vai estar mal com ele mesmo, mal com as pessoas que estão à sua volta, porque o pecado está lá em oculto.
E diz assim no versículo 5: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Maldade, gente, Davi foi visto como um homem segundo o coração de Deus. Um homem de muitas guerras, de muitas batalhas, de muitas vitórias. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra de Deus diz aqui, a própria boca de Davi, dizendo que ele confessou o seu pecado e a sua maldade. Quem de nós está livre de termos uma maldade em nosso coração? Quem de nós está livre de ter algo obscuro nas nossas vidas? Se o Senhor nos libertar, se o Senhor não nos ajudar, quem somos nós para ter algum poder para tirar, para arrancar essa gosma que é o pecado, que é a iniquidade, a não ser quando nós continuamos buscar constantemente a santificação em Deus. E aqui ele diz que ele não encobriu, então não encubra o seu pecado, não encubra aquilo que você sabe que está errado, que não está agradando o Senhor e você está cometendo. E diz assim, e Davi diz, dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E diz assim, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Se você nessa noite, você cometeu algo que entristeceu o coração de Deus, pode crer que se você confessar a maldade que você cometeu, que não era o que você queria fazer, que muitas das vezes acontece isso, você acaba cometendo algo, mas Deus ele já te perdoou. A partir do momento que você confessar a Ele, Ele está pronto a nos perdoar com o seu sangue. E diz assim, por isso, todo aquele que é santo orará a ti. Quem é santo do Senhor, quem é santa do Senhor, vai orar a Deus. Porque nós que procuramos viver uma vida com Deus, nós não nos agradamos daquilo que muitas das vezes cometemos e sabemos que entristeceu o coração do Senhor. Então aqui diz, o santo orará a ti, nós vamos orar a Deus, orar ao Pai. Há tempo de ter poder, há tempo de te poder achar. É tempo de nós acharmos o Senhor. Ainda é tempo de acharmos ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Até nos transbordar de muitas águas. Estas não lhes chegarão. Louvado seja o nome do Senhor. É tempo. Não vamos deixar para amanhã aquilo que nós podemos fazer hoje para a glória de Deus. O 7 diz assim, tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramentos. O homem e a mulher de Deus que verdadeiramente sente o perdão de Deus, está vivendo o perdão do Senhor, ele vai ficar alegre. Não vai ver murmuração, não vai ver mau humor, indisposição, porque os cantos do Senhor são de livramentos. Quantos têm sido os livramentos que o Senhor tem nos concedido nesse dia? E diz assim no 8, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Deus, ele não nos deixa faltar instrução. Deus, ele não nos deixa faltar ensino para que nós não venhamos fracassar. Deus, ele tem prazer que nós venhamos permanecer firmes, de pé, constantes, felizes, que não haja peso do pecado sobre nós. Então ele tem prazer em nos instruir, nos orientar, para que nós venhamos seguir o seu caminho, o propósito que ele tem para conosco. Amém? Diz assim no versículo 9, não sejas como o cavalo, nem como a mula. Olha, gente, é muito forte isso. Nem sejas como o cavalo, nem como a mula. Louvado seja o nome do Senhor. Que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti.
Gente, Deus ele está nos despertando para que nós não venhamos ser igual a esses animais. Nós não somos animais, nós temos raciocínio. Deus ele nos deu intelecto, Deus nos deu razão para raciocinarmos sobre as nossas atitudes. Deus ele não vai precisar colocar sobre nossas vidas cabresto e nem freio, porque nós não somos animais. Nós estamos aqui para obedecer ao Senhor. E para isso nós precisamos viver uma vida de comunhão para com o Senhor. Se eu sou uma serva do Senhor, você é uma serva do Senhor, nós não precisamos viver segundo a nossa vontade e o nosso querer, mas precisamos ser encaminhados, porque Deus ele está aqui nos orientando, nos instruindo segundo a sua palavra, porque ele não nos vê como cavalo, como jumento. Por que como cavalo, como jumento? Porque o cavalo, muitas das vezes, ele não tem entendimento como nós seres humanos. Nós raciocinamos. E Deus ele nos deu o quê? O intelecto para nós pensarmos, raciocinarmos. Temos entendimento das nossas ações. E a mula e o cavalo, eles não têm isso, tá? Então Deus ele não quer que nós venhamos agir de tal forma como muitas das vezes o ímpio age. Por ele mesmo, da vontade dele, do querer dele. Amém? E diz assim no versículo 10: o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o alcançará. O homem tem pouco preciosa a misericórdia do Senhor. O homem que não tem Deus, ele não reconhece a misericórdia de Deus. O homem que verdadeiramente ele não assumiu um compromisso com o Senhor, ele não reconhece, mas aqueles que são chamados, aqueles que já estão com uma aliança compromissada com o Senhor, eles sabem que a misericórdia do Senhor, que é a causa de nós não sermos consumidos. Louvado seja o nome do Senhor. E louvado seja o nome do Senhor. E nós, quando fazemos essas leituras, eu sempre procuro deixar um versículo chave para que nós venhamos meditar, para que nós venhamos fazer uso dele nas nossas vidas. Amém? E diz assim no versículo 11: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós, os justos, tá? É para os justos. E cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Que o nosso coração venha a ser reto, que o nosso coração não venha a ser maldoso, que o nosso coração não venha a ser pecaminoso, que nós não venhamos ter um coração que venha ficar maquinando a maldade contra o próximo, mas que o nosso coração venha a ser um coração reto, um coração justo, para que a gente possa usufruir das ricas bênçãos do Senhor, para que nós possamos se alegrar, para que nós possamos ser mais do que bem-aventurado pelo favor do Senhor, pela misericórdia de Deus para com as nossas vidas, para com o perdão do Senhor, nós venhamos continuar a sermos mais do que bem-aventurados. Amém? Por isso, verdadeiramente, o crente ele tem motivos para se alegrar neste mundo, aonde muitas pessoas não querem obedecer, não querem fazer segundo o propósito de Deus, mas que nós possamos nessa noite termos motivos de sobra para nos alegrarmos nele. Amém? E desde já eu quero falar com você nessa noite. Toma posse dessa chave. Alegrai-vos no Senhor e regozijai vós que são justos. É a justiça de Deus. Nós precisamos viver na justiça de Deus, não na justiça segundo os homens, porque a justiça do homem ainda pode ser falha, mas a justiça de Deus ela não vai falhar nunca. Ela é certa. E para isso você vai cantar alegremente. Você que é justo do Senhor, não vai ficar com murmuração nos seus lábios, não vai ficar com dores, não vai ter seus ossos sequíssimos e não vai ficar guardando em silêncio o teu pecado. Amém? Então nessa noite, desde já, eu quero agradecer a Deus,
louvar o nome do Senhor por essa oportunidade que Ele nos concedeu nessa noite. E nós vamos dando prosseguimento à nossa maratona nessa leitura de Salmos. E amanhã nós vamos estar no Salmo 33, o júbilo do crente na contemplação das obras de Deus, né? Que Deus ele venha tirar dos nossos olhos todas as vendas espirituais, para que nós possamos contemplar a bondade, a fidelidade, a misericórdia de Deus para com a minha vida e para com a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Mãe, Deus te abençoe, fica com Deus, tenha uma noite abençoada em nome do Senhor Jesus, amém? Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigada, meu Senhor, por esse dia, Senhor, pelo fôlego de vida, Pai, pela saúde que o Senhor está me dando, Senhor. Toma a minha família, Pai querido, Pai amado, toma a minha casa, Senhor, toma a casa dos teus filhos, das tuas filhas que vão estar assistindo essa live. Deus, fale em cada coração, derrama a tua unção do perdão, Senhor, que esses corações venham verdadeiramente se sentir perdoados por Ti, Pai querido. Somos falhos, Senhor, muitas das vezes praticamos pecado contra Ti, Pai, mas que nós possamos confessar, Senhor, aquilo que entristeceu o seu coração, que o Senhor, por amor, por misericórdia de nós, venha estar nos perdoando, Senhor, nessa noite, e nos lavando e nos purificando com o teu sangue puro carmesim, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor, minhas lindas, minhas amadas. Nós sabemos que somos amadas pelo Senhor. E Ele nos chamou para transbordarmos em amor, e que você possa saber que você é imagem e semelhança do Criador, e que você nasceu para dominar sobre todas as coisas, principalmente sobre as suas emoções, e que você possa nessa noite estar ansiando para louvar o nome do Senhor, e que você possa estar sentindo a alegria do perdão. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, fiquem na paz, Deus te abençoe, e amanhã em nome de Jesus nós estamos aqui novamente, se o Senhor nos permitir. Beijos, beijos, fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus, amém?